e de transformação de ciência, tecnologia e riqueza, que é o que é feito pelas empresas e pelo sistema produtivo. Então essa semana tem o objetivo de promover eventos em todo o país, onde professores, estudantes das universidades, pesquisadores do centro de pesquisa e diversas entidades, eles se mobilizam, se organizam como nessa tenda, e há então uma grande participação da população, de jovens, e um papel importante da semana é exatamente mostrar ao jovem que a ciência é interessante, não é só aquela coisa de giz e quadro negro, fria, eles vêm aqui demonstrações, eles vêm aqui montagens, e nós precisamos atrair jovens para a ciência, porque o número de empregos para pesquisadores no Brasil ele é significativo, os jovens não sabem disso. Agora, vamos ter muito mais emprego no futuro, porque o investimento está sendo feito em ciência e tecnologia é muito grande. A garantia para o desenvolvimento do país passa não só pela economia, mas também por formação de cientistas que vão garantir o desenvolvimento real e sustentável do país. Olha, os países que mudaram o curso do seu desenvolvimento fizeram isso incorporando ciência, tecnologia e inovação no seu processo produtivo. E é isso que o Brasil está apenas começando a fazer, mas vai fazer com muito mais intensidade nos próximos anos. Muito obrigado, ministro. Olá, Mostra Internacional de Ciência na TV. Essa é a 13ª edição que promete encantar os brasilienses. São 30 vídeos nacionais e internacionais com temas que abordam o aquecimento global, desmatamento e a origem da vida. Hoje, amanhã e domingo em horários diferentes no CCBB. E o melhor, é de graça. Termina amanhã a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E quando se fala em descobertas científicas, uma cidade do interior paulista se destaca: São Carlos. O que tem a ver ondas do mar com a espiral de ferro, abridor de garrafa com a alavanca de Arquimedes, elevador com pesos e polias, tudo foi que a criançada descobriu brincando nessa exposição sobre ciência e tecnologia, organizada pela USP em São Carlos. Um grito no tubo e a voz se propaga no espaço. Na antena parabólica, a mesma coisa. Interagindo com os objetos, elas vão perceber que a ciência faz parte do cotidiano delas. Divulgar o conhecimento científico é a estratégia de São Carlos para manter o título de capital nacional de tecnologia. A cidade tem a maior proporção de doutores do país. São mais de 340 doutores para cada 100 mil habitantes. E muita pesquisa. Tudo começou há 27 anos, quando um grupo de cientistas criou a primeira incubadora de empresas da América Latina. Hoje são 150 empresas desenvolvendo tecnologia de ponta. Crianças e adolescentes brasileiros estão sendo apresentados a uma invenção que saiu daqui de São Carlos. É o Curumim, este robô criado há 2 anos que faz movimentos incríveis. É só mexer com o mouse que o Curumim faz o desenho que a criança imaginar. Vai de um lado para o outro. Parece brinquedo, mas é o avanço da robótica brasileira. Pedro é outro robozinho simpático. Ele e seus amigos já invadiram a sala de aula de muitas escolas do país. No Brasil todo nós temos perto de 12 mil alunos já sendo capacitados por essa tecnologia. E que tal misturar física e música? Esses cientistas acham que dá e desenvolveram equipamentos estranhos que produzem cada som, fogo no tubo de vidro e o som de uma flauta de fogo, vara de violino no metal e barulho de arrepiar. Mais fogo em outro cano e um som horripilante. Tudo isso é para mostrar como a ciência faz parte de nossas vidas. Uma vez conhecendo o princípio de funcionamento dos instrumentos, o músico vai tocar com melhor qualidade. E no laboratório, sempre silencioso, música e física, tentando achar o tom. O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, em São Carlos, fica aberto para visitação durante o ano inteiro. Os brasileiros têm grande interesse por ciência e tecnologia. Tem muito interesse pelas ciências da saúde, áreas como a medicina, saúde, mas também meio ambiente. Mas uma coisa é o interesse. Aliás, está paralelo, um pouquinho abaixo aí do interesse que o brasileiro tem pelo esporte. Isso pode ser uma novidade.
Mas essa é uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Outra coisa é ter acesso à ciência e tecnologia. Ainda há muitos obstáculos, muitos desafios a serem superados para que, de fato, a sociedade brasileira, os brasileiros como um todo, possam ter pleno acesso às áreas de desenvolvimento, participação na ciência e tecnologia. Em razão disso, o Programa Cidadania está colocando em tela aqui, ao exame, o tema a popularização da ciência e tecnologia, aproveitando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promovida pelo governo federal, exatamente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos aqui conosco como convidados, em primeiro lugar, aqui está o professor Marco Antônio Haupt, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a mãe de todas as nossas entidades científicas aqui no Brasil. E temos também a participação do professor Ildeu Moreira, que é o coordenador geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e responde exatamente pela área de difusão, popularização, democratização da ciência e tecnologia lá no Ministério, que tem o mesmo nome. Muito obrigado a ambos pela presença aqui no nosso programa. Eu começaria exatamente com esse desafio, professor Haupt. Como superar essas barreiras que ainda impedem que o povo brasileiro tenha um acesso à altura daquilo que ele demonstra ter quando eu lhe pergunto se tem interesse. Interesse ele tem, mas para chegar lá, falta saltar obstáculos. Como é que a gente faz? Eu acho que esses obstáculos estão em toda a história de qualquer indivíduo brasileiro, desde a escola até a profissão, a atuação profissional dele, né? Então, para você superar essas barreiras e convencer a sociedade que a ciência traz benefícios, né? Você tem que começar com a educação básica, né? Quer dizer, você tem que ter um bom ensino de ciências, por exemplo, nos cursos fundamentais, que aliás é uma deficiência que nós temos hoje aqui no Brasil, e que nós temos que trabalhar duramente para suplantar isso. Depois também tem que ter, vamos dizer assim, aberturas no ensino universitário que levem os estudantes universitários já em busca de uma profissão, né, já está num outro nível aí, em busca de carreiras científicas, o exercício das carreiras científicas, né? E por último, no último estágio, vamos dizer assim, as empresas, as instituições produtoras de riquezas, de bem-estar econômico, social para o país, o governo, as empresas, têm que se interessar também na utilização da ciência, em transformar esses resultados da pesquisa científica, mais ou menos desenvolvida dentro das instituições universitárias, acadêmicas, né, transformar em bens que têm valor econômico, valor social, né? Então, desde a educação, desde a difusão ampla, sempre, isso aí estou falando, vamos dizer assim, como é que as pessoas vão se defrontar regularmente com o que é a ciência e quais são os benefícios que a ciência pode trazer. Mas evidentemente que ao longo de todo esse trajeto aí, tem que haver esforços das instituições governamentais, como é o caso do professor Ildeu aqui, com o departamento dele na ciência e tecnologia, de difundir essas coisas também num nível mais amplo, mais aberto, né? Então é uma coisa complexa. Agora eu acho que o ponto terminal também é o seguinte, tem que haver um esforço, a ciência tem dois tipos de valores associados com a ciência. Um é o valor cultural, que é um processo de criação. Então, sendo um processo criativo, é um processo cultural. Então, existe um interesse também por isso, assim como tem interesse pela arte, né? Pela arte em geral. Então, tem interesse pela ciência. Agora, a ciência tem, em particular, tem um valor utilitário muito grande, que é você se utilizar da ciência para modificar a realidade.